O homem mudo procura por sua namorada desaparecida no imperoso submundo de Berlim, onde atitudes valem muito mais do que palavras. E esse é Mute, de 2018. Fala pessoal, meu nome é Romão e sejam bem-vindos ao Nerd Cine. Hoje eu vou falar um pouco sobre Mute, que foi um filme dirigido por Duncan Jones. E esse filme ele tenta ser uma mistura de suspense, ação e ficção científica. E que para mim ele acaba não sendo muito interessante em nenhum desses gêneros específicos. Então o filme ele mostra Léo, que é um cara mudo que vive numa versão meio cyberpunk de Berlim, e que ele namora Nadia, que tem alguns segredos que esconde dele. E por mais que esse filme ele tenta passar essa vibe de ficção científica, mostrando que tem uma tecnologia avançada, o Liu ele segue uma crença que não utiliza tecnologia nenhuma. E um certo dia a namorada dele não aparece no trabalho e ele vai à procura dela para saber o que pode ter acontecido. E o filme ele basicamente é isso. Ele mostra o Liu, indo atrás das informações para ver se ele consegue descobrir onde a Nadira pode estar. E nisso ele acaba descobrindo os tais segredos que ela tanto escondia dele. Porque quando você descobre, nem era uma coisa tão horrível assim, e daria para ter sido resolvido, então não entendo por que ela escondeu as coisas dele. E esse filme ele tem alguns outros personagens que são de núcleos diferentes, mas que ao passar do filme eles acabam se cruzando e mostrando que um tem envolvimento com o outro. E em um desses núcleos tem o Paul Rudd, que é o Homem-Formiga, e que eu estava acostumado a ver ele antes de ir para Marvel fazer vários outros filmes de comédia, e que ele está fazendo um personagem diferente aqui. Ele é um ex-militar que desertou, e ele é todo malandrão, e ele faz uns trabalhos sujos, mas porque ele está querendo documentos para poder sair de Berlim e ir para outro lugar com a filha dele. E ele manda muito bem nisso, ele consegue fazer bem esse personagem. E tem um outro personagem que anda com ele, que é um médico, e esse personagem ele é simplesmente asqueroso, que tem umas ações que você fala, cara, pra que isso? Não dá pra entender muito bem porque o filme pinta isso nele. E que na verdade é só pra ter um final e ter um certo choque. Porque vai acontecer algumas coisinhas ali e você fica pensando, cara, não acredito que o filme vai fazer isso aí. Mas parece que é só pra ter esse choque. E como eu falei, ele é um filme que ele tem essa mistura de ação, suspense e ficção científica e que ele, se ele não se passasse num futuro distópico, não faria diferença nenhuma e que o diferencial do personagem é ele ser mudo, só que e você tentar fazer o personagem ter esse diferencial de ele ser mudo e não usar tecnologia também não faz muita diferença, porque eles não colocam nenhuma situação que isso é um problema extremamente complicado para ele resolver. Basicamente só tem uma cena que ele quer descobrir um endereço que ele estava procurando a Nadia e ele vai numa máquina e a máquina ele pede para falar o número de telefone para tentar rastrear o número e achar esse endereço. E como ele é mudo, ele não consegue falar. E essa é a única cena que tem esse problema e que basicamente é muito fácil de ser resolvida também. E eu acho que isso poderia ser muito melhor abordado. E ele acaba sendo isso sempre. É o Leo, que eu esqueci de falar que ele é interpretado pelo Alexander Skarsgård. E é ele indo dos lugares tentando achar alguma pista para encontrar a namorada. O que não teria nenhum problema se o filme ele fosse mais interessante. Então, se ele explorasse essas nuances da personalidade dele, de ele não usar a tecnologia e ter uma dificuldade, já que ele é mudo num mundo que é evoluído tecnologicamente, ou dessa parte de ele ser mudo e ele ter dificuldade de se comunicar, já que tudo precisa da voz ali naquele contexto. Mas nada disso acontece aqui, então é tudo muito raso e não tem nenhum aprofundamento. E o que eu falo sempre é sobre filmes serem simples, mas que eles são interessantes, e eu sempre dou o exemplo da Estrada. Tem um outro filme que eu acabei falando aqui no canal também, que chama Loki, que é simplesmente um cara dentro de um carro indo do ponto A ao ponto B, que por mais que seja um filme que não é para todo mundo, ele acaba sendo muito interessante, porque tem toda uma discussão sobre um assunto específico, e eles abordam muito bem isso. O que é uma coisa que para mim não acontece aqui. Ele se torna muito chato na maioria dos momentos. Porque no final as recompensas que o filme dá para tentar explicar todo esse suspense não é tão legal assim. E não é muito interessante. E no geral, Mute é um filme que ele tenta misturar gêneros e que para mim ele não se destaca em nenhum.
ele tem a parte de ficção científica que, se não tivesse, não faria diferença nenhuma. Tem a parte do Leo de não usar a tecnologia e ser mudo, e também não faz muita diferença para a trama. E se ele falasse, usasse a tecnologia, não mudaria muita coisa. Mas que pelo menos o Alexander Skarsgård, ele tenta fazer o papel e ele faz muito bem o que é proposto ali no roteiro para o comprimento do filme. Que para mim só parece que foi uma ideia de fazer um filme conceitão e de mais de 2 horas que acaba sendo meio chato. Mas essa é só a minha opinião. Então, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e seguir a Nerdcine nas redes sociais. Até a próxima e valeu!